A insegurança assusta todos nós, né? Mas e o cidadão que já passou por algum tipo de violência? Aquele que já sofreu assaltos, roubos ou crimes ainda mais graves, como esse que a gente acabou de ver. Como fica a saúde mental da vítima? Como superar o terror? É sobre isso que eu converso com o psiquiatra Valber Dias Pinto. Bom dia, doutor. Obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. É possível superar essa violência que a gente sofre, que a gente vê as pessoas sofrerem dia após dia? É difícil, mas é possível, né? Depende muito da resiliência prévia de cada indivíduo. Às vezes o indivíduo tem uma resiliência, uma facilidade de se voltar para um estágio, né, de saúde mental mais fácil que outros. Então depende um pouco dessa resiliência. Então, às vezes um grupo é exposto a um mesmo evento e alguns adoecem, outros não, né? Tem pessoas que entram em depressão ou síndrome do pânico. Quais as doenças que acabam acontecendo com a pessoa depois que ela sofre uma violência? Claro que assim, depende do que ela tinha antes, talvez de alguma doença mental que possa reagravar nesses casos. Mas de cara ela entra num quadro de estresse agudo, esse estresse pode evoluir para um estresse pós-traumático, e no estresse pós-traumático tem sintomas ansiosos, sintomas depressivos, né? E que podem comprometer a capacidade dela de trabalhar, de estudar, de viver socialmente. Né? O senhor recebe muitos casos? Muitos. Ano passado, inclusive, depois daquele período que a gente vivenciou com a greve da PM, a gente teve um boom, né? Pacientes que estavam bem, compensados, descompensaram, novos pacientes apareceram. Então, assim, o sentimento de insegurança, ele causa uma piora não só em quem vivencia diretamente a violência, como também sente o clima de insegurança. Né? A gente viu ali o caso extremo, né? De uma jovem que foi estuprada, um estupro coletivo. A gente nem sabe, ela está em coma, a gente nem sabe como é que ela vai sair disso, né? Mas num caso como esse, se ela sair fisicamente bem, como é que fica a saúde mental? Então, claro que não vai ficar muito boa, mas ela vai, se ela conseguir receber tratamento adequado, for bem orientada, ela tem chance de recuperar, né, e retomar a vida dela de alguma forma. Então, precisa ser bem orientada, acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, até social, para orientar ela como lidar com isso. É possível sim, não é fácil não, confesso a você, mas é possível. Tomara que ela saia bem. A gente está falando dela, mas também tem aquele caso de uma pessoa que sofre um roubo, né? Um assalto durante o transporte coletivo, que a gente vem mostrando tanto. Um assalto como esses que a gente mostra aí nas imagens agora, né? Esse tipo de roubos ou assaltos um pouco mais menos violentos também podem provocar? Podem. Se ela naquele momento se sentiu ameaçada de maneira grave, sentiu que a vida dela correu risco de uma pessoa muito próxima, isso pode sim afetar a saúde mental dela. Olha, uma padaria de Cristóvão Colombo foi alvo de criminosos 2 vezes em apenas 4 dias. Na última sexta-feira, um homem de capacete entrou no estabelecimento e rendeu uma funcionária. O suspeito tentou roubar a padaria, mas acabou fugindo sem levar nada. E na madrugada desta segunda, houve outra ocorrência, dessa vez um arrombamento. As câmeras registraram o momento em que um rapaz chega à padaria. Ele espera por alguns instantes até a chegada de outro suspeito e arromba o portão. Eles entram na loja. Os suspeitos levaram moedas que estavam separadas em sacolas. A gente vê aí imagens do vídeo monitoramento. Bom, a gente viu ali então que teve um refém, inclusive, foi feito um refém, uma funcionária ali da padaria. E os donos dessa padaria já disseram, a gente já mudou tanta coisa aqui, já colocou... vídeo monitoramento, já colocou alarme, já colocou... E não funciona. Como é que vivem essas pessoas, então, os comerciantes? Quando esse quadro de violência, a exposição é contínua, aí a chance de adoecer é maior ainda. Né? Uma exposição única já é capaz de causar problema. Uma exposição repetida, mesmo que às vezes numa intensidade menor, também é capaz de causar grandes prejuízos. É o caso também de profissionais que lidam com, por exemplo, cobertura de eventos de coisas violentas diariamente, né? Um repórter ou então um policial civil que faça atendimento desses casos. Uma coisa recorrente, mesmo que não tão intensa, pode ser capaz de adoecer. Então, quanto mais frequente, também mais chance de adoecer. E por falar em assaltos, câmeras de vídeo monitoramento também registraram ações de criminosos em Vila Velha. No dos crimes, um senhor de quase 90 anos foi jogado no chão pelos bandidos. No assalto à noite, 3 assaltantes abordaram uma família no carro, na Praia da Costa. Quando percebe que é um assalto, a mãe sai correndo com o filho.
Um idoso de 88 anos não tem a mesma agilidade e é retirado com violência pelos bandidos que chegam a jogá-lo no chão. A família disse que ainda não sabe do paradeiro do carro, mas o idoso teve apenas algumas escoriações. Também na Praia da Costa, essa mulher andando com o irmão dela de 10 anos é alvo de 2 criminosos. Eles pegam a chave do carro que estava estacionado no outro lado da rua. A família informou que o carro foi encontrado perto do centro de Vila Velha. A polícia disse que ninguém foi preso. No assalto à noite, 3 assaltantes abordaram uma família no carro, na Praia da Costa. Então, perdão ali pelo áudio que voltou a reportagem ali, mas a gente já tinha falado. Bom, é realmente complicado. A gente viu um idoso, né, que às vezes tinha uma vida tranquila quando jovem, agora se depara com uma situação como essa, que é derrubado no chão. Então, a violência ela vai causar um impacto que pode ser diferente, né, conforme a idade. Então, às vezes, a forma de lidar com isso pode variar. Um idoso, talvez, né, possa ter mais ou menos, mais resiliência, talvez, que uma criança para lidar com mais estrutura, né? Apesar de fisicamente frágil, talvez ele tenha uma cabeça um pouco mais resiliente para conseguir lidar com isso. Já vi casos em que eles se deram melhor, talvez, que um adulto mais jovem. Que não deixe de ser grave, nem que deixe ele mal. Então, depende também, no caso, como eu falei, será que ele já não tinha alguma coisa e que aquilo pode ser piorado? Sim, aí com certeza. Bom, agora a gente fala do tratamento. Até o Glaudson Roth pergunta: como podemos ajudar familiares e amigos que detectamos sofrer de algum transtorno assim, como depressão, né, a síndrome do pânico e outras doenças? Então, o tratamento ele envolve coisas relativas ao tratamento médico e ao não medicamentoso, vamos dizer assim, ao acompanhamento psicológico. Então, envolve, às vezes, necessidade de tomar medicação. Em casos moderados para graves, certamente vai precisar. Em casos leves para moderados, ele também pode fazer o acompanhamento psicológico. Além disso, tem medidas não medicamentosas. Por exemplo, ter uma boa higiene do sono vai ajudar ele a se recuperar. Fazer exercício físico é fundamental para quem é ansioso, para quem vivencia um estado de ansiedade. Então, é uma forma natural de você se prevenir, ter um ritmo de atividade física também. Então, são coisas que você pode fazer para prevenir, para ajudar no tratamento. Mas, assim, uma vez ocorrido o evento, o tratamento vai envolver, no caso do estresse pós-traumático especificamente, necessariamente medicação e acompanhamento psicológico. Tem que tomar remédio, né? Por um tempo, sim, é necessário. O Gilberto Snipers Pereira diz: não há policiamento motivado, você percebe que o policial não age mais como antes. Antes ele está falando, né, da crise de segurança. Depois da greve, então, a população está entregue à criminalidade. E o Roger Nunes dos Santos: afinal, cada um reage e sofre de forma diferente, né? Vamos voltar ao Gilberto aqui. Ele disse que há essa sensação de que a polícia não age mais do que da mesma forma que antes. Essa sensação de insegurança também pode provocar algum problema? Eu creio que sim. Eu acho que com aquele evento que aconteceu ano passado, que a gente percebeu que houve uma mudança no status assim, de sentimento, no sentido assim, houve um sentimento de impotência da parte dos policiais, né? E um crescimento no sentimento de potência da parte da criminalidade. Não foi nada objetivo. Minha sensação foi uma coisa muito mais subjetiva, de que assim houve uma transferência assim de potência naquele evento. Então, acho que isso sim pode ter deixado alguns mais à vontade, vamos dizer assim, em termos de criminalidade. Eu penso, assim, analisando a situação, uma vez que eu atendi tanto pessoas que eram civis, militares, e senti um pouco como é que isso foi vivenciado, como se sentiram frágeis também naquele momento, né? Os próprios policiais. A gente está falando aí da crise da segurança, né? Pouco mais de um ano após o fim da greve da Polícia Militar aqui no estado, um grupo de manifestantes protestou aqui em Vitória pedindo agilidade nas investigações das mortes ocorridas no período da greve. Lucas Pisa, poucos casos foram solucionados, não é mesmo? Andressa, nós conversamos agora há pouco com um coordenador de um grupo que acompanha, né, as famílias das vítimas, o Lula Rocha, e ele disse que poucos casos foram solucionados. No protesto, manifestantes cobraram do governo e das instituições do sistema de justiça do estado o resultado das apurações dos assassinatos. Durante o ato, os nomes das vítimas foram lembrados nessas cruzes fincadas aí, e intervenções artísticas
também representaram o pedido de justiça. Muitos familiares, Andressa, afirmam que ainda não tiveram respostas sobre o andamento das apurações dos assassinatos. Em nota, a Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que abriu inquérito para investigar todos os homicídios registrados no período da paralisação e que parte das investigações foram concluídas e os autores presos. No entanto, diz a nota, por falta de preservação do cenário do crime, algumas investigações foram dificultadas. Andressa. Obrigada, Lucas. Daqui a pouco eu volto com você e a gente volta, por enquanto, aqui no estúdio. A gente viu ali sobre a crise da segurança, né? Muitos policiais também, até hoje, sofrem com depressão, né? A gente já falou disso aqui no Fala Amanhã, inclusive, por conta da crise, né? Isso, a gente sabe que tem um grande número de policiais afastados por esse motivo, né? Alguns não se adaptaram mais ao serviço, né, que faziam antes. Alguns abriram quadros de depressão ou de pânico, ou então reagudizaram, né? No caso, por exemplo, às vezes você já estava em tratamento, aí passou por aquela situação e aí estava compensado, aquele problema retorna. Então, porque são pessoas de carne e osso como a gente, estão expostos também à violência também de uma forma diferente, porque é o trabalho deles, mas é o que eu falei, aquela coisa contínua machuca muito também. Bom, a gente muda um pouquinho de assunto, a gente vai falar agora de superar, né? A gente está falando de superação aí, de um momento difícil. Em falar em superação, você se lembra da Luísa, que ficou conhecida em todo o país, ao ser flagrada sem carteira de habilitação, tentando fumar uma nota de R$50 e ligar o carro com um canudo em 2012? Pois é, ela vai virar delegada. Quase 6 anos depois, parece que o jogo virou para a jovem. Luísa Gomes acaba de passar em um concurso para delegada de polícia no Pará. Só para relembrar, no dia 17 de agosto de 2012, ela foi flagrada pela polícia dirigindo sem carteira de habilitação e visivelmente embriagada na Terceira Ponte, em Vila Velha. Ela acabou virando assunto em todo o Brasil após tentar fumar uma nota de R$50, ligar o carro com um canudinho e afirmar que a justiça no Brasil não tem eficácia. Nós tentamos aí entrar em contato com a Luísa, mas ela não quis falar sobre o assunto. Aí são imagens da época, ó, dela saindo do carro, né? Completamente embriagada, dá para ver aí pela imagem, né? E para comentar esse assunto, a gente também recebe aqui no estúdio o advogado especialista em concursos públicos, Vitor Marques. Obrigada, doutor, pela presença também aqui no Fala Amanhã. Bom, ela fez um concurso público, passou e vai assumir o cargo de delegada. Pode assumir um cargo como esse, tendo antecedentes criminais? O que acontece no caso dela em específico, Andressa, é que como o concurso, pelo edital, os documentos exigidos, no caso dela, ela teve condição de apresentar esses documentos e no caso específico, quando ela foi processada, houve uma transação penal, essa transação penal, quando cumprido o acordo, ela gera a extinção da punibilidade. Então, na verdade, isso não foi registrado na ficha dela, não tem esses antecedentes. Ela não tem ficha suja, digamos assim. Porque a justiça tirou isso do registro dela, devido ao cumprimento desse acordo que foi feito com o Ministério Público dentro do processo dela, pelo que a gente teve acesso. E 2012 ainda não tinha lei seca também, né? Isso, mas assim, na época havia previsão, né, de possibilidade de constatação, né, dos sinais de embriaguez. A lei seca ela veio a trazer um agravamento da situação com uma tolerância menor, mas já havia previsão desse tipo de conduta. Claro. Bonita ela, inclusive. Tem gente comentando, Carlos Antônio diz que ela é bonita aqui. Agora o Von Huckler diz o seguinte, a Luísa sambou na lei brasileira, mostra que as leis não prestam, não valem nada. Dá para dizer isso, doutor? Existe um questionamento do seguinte, não é porque há possibilidade legal que isso seja moral. É compreensível que a sociedade se sinta um pouco incomodada com a situação devido ao fato das alegações da época. Acho que o que pesa mais não é nem o caso em si, mas sim o que foi dito à época, porque o que se espera de um delegado, que é um agente persecutório, ou seja, um agente que vai trazer a fiscalização da lei, né, que vai ser a primeira linha de aplicação disso, é uma conduta totalmente retilínea, né? Então, assim, existiria um questionamento sobre isso. Inclusive, há um caso muito interessante de se lembrar, nesse ponto, do índio Galdino,
que foi queimado né, no Distrito Federal. E dentre as pessoas que cometeram esse ato, havia um menor de 17 anos na época que teve também extinção de punibilidade e, posteriormente, 17 anos após, ele passou num concurso para policial civil na Polícia do Distrito Federal. E esse caso está judicializado até hoje. Esse caso, inclusive, no ano passado, houve uma manifestação do Ministério Público contrária à nomeação desse cidadão. E aí a gente Mas ele chegou a assumir? Então, ele teve uma liminar concedida. Como o caso corre em sigilo, é um pouco difícil da gente acompanhar todos os passos. Mas me parece que ele teve a liminar concedida, depois foi cassada. E até hoje está nessa disputa. Só que ele é policial rodoviário federal hoje. Ele está na disputa pelo outro cargo, mas em outro concurso ele conseguiu entrar. Então, assim, mas fica a discussão da moralidade. É a mesma discussão que se teve com o Cristiano Brasil, com o Lula, quando ele foi assumir para ter o foro privilegiado. Então, assim, existe vários exemplos. São vários aí, exemplos. Né? Existe a possibilidade de questionamento da moral administrativa, porque para que você seja agente público, você precisa de proteger a confiabilidade do Estado. Senão a gente pode chegar num caos. Como que um agente que vai me punir ou que vai me perseguir poderia se afirmar, sendo que ele próprio é responsável pela conduta indevida, em alguns casos, né? Então, por isso que existe o princípio, existe essa investigação social e algumas vezes as pessoas não conseguem passar. Só para a gente encerrar esse assunto, aproveitando que o psiquiatra está aqui com a gente, tem um outro lado também, né? De que ela passou por uma situação muito ruim na vida dela. Será que ela não deu por si, deu conta que ela precisava mudar e hoje conseguiu assumir um cargo público? Então, como profissional médico e específica nessa área, a gente precisa acreditar nas pessoas, né? E que elas têm capacidade, sim, de se modificarem e melhorarem a própria vida. Então, assim, eu não sei especificamente no caso dela, mas de maneira geral, sim. Eu acredito que as pessoas, mesmo passando por uma situação complicada, como ela passou, em que, né, teve a punição, cumpriu a punição, e que isso possa ter mexido com ela e ela procurado realinhar os pensamentos e, de repente, se tornar uma pessoa melhor depois daquilo. Eu acredito, gosto de acreditar que as pessoas possam melhorar. É importante lembrar, Andressa, só uma coisa, que no Brasil não existe pena perpétua. Então, assim, da mesma forma que o Estado não poderia punir a pessoa eternamente, também não caberia, talvez, punir por uma conduta pontual. Então, assim, essas questões, elas vão muito de caso a caso, elas têm que ser avaliadas numa amplitude, né, geral, não com um fato isolado, porque esse fato não pode ser punido para sempre, né? Tá certo, então, doutor. Muito obrigada, doutores, pela entrevista aqui no Fala Amanhã. E a gente vai